Falar em economia, eu estou recebendo aqui hoje um coach, ele é economista e vai falar sobre tipos de consumidores. Você já parou para pensar que você tem um perfil dentro dessa área da sua vida, que é o consumo? Aquilo que você consome muitas vezes se reflete com a sua personalidade, como você age, quais são as suas prioridades na vida? Para debater sobre isso e ajudar a gente a economizar, principalmente, Alexandre Polfo está aqui comigo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Clio? Boa tarde, muito obrigado. Obrigada. Prazer estar aqui novamente. Prazer é Obrigado. todo nosso, sempre. É muito bom falar com gente que tem expertise, que tem conhecimento de causa e principalmente que traz aquele palavreado economês, assim, que a gente não entende muito bem, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, que é o que precisa realmente. Mas, assim, vou começar falando de um processo de amadurecimento, Alexandre, que a gente tem vivenciado. Eu, pelo menos, particularmente enxergo isso em pessoas conhecidas, por conta das crises política e econômica que a gente passa, né? O fato de ter uma crise já demanda dessa pessoa mais atenção, mais cuidado, não é verdade? A crise realmente, eu sempre digo que ela tem um ponto positivo. Embora ninguém quer passar por isso, não foi a primeira e não será a última, nós temos que aprender alguma coisa com isso. Então a crise nos traz alguns ensinamentos, eu acho que é interessante falarmos também sobre eles, nós vamos falar hoje sobre eles, e encarar a crise como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade para fazer coisas que nós não costumamos fazer, enfrentar, criatividade, inovação, acho que é fundamental nesse momento. A gente pode dizer, então, que autocontrole é uma questão de treino. Eu não posso dizer assim, eu nunca tive autocontrole e nunca vou ter, porque não faz parte de mim. É algo que eu posso desenvolver, então? Sem dúvida, Clio. A primeira coisa que as pessoas têm que ter é acreditar que elas podem mudar. Se a pessoa continuar falando, eu não vou ter, eu não consigo, isto não é para mim, não vai dar certo, você está colocando isso na sua mente subconsciente e vai ser muito difícil você implantar alguma alteração nas tuas crenças e paradigmas. Então, como você falou muito bem, nós temos que praticar, temos que treinar, né? Começar a fazer coisas diferentes, mesmo que na primeira vez a gente não consiga acertar. Mas o importante é repetir e ter disciplina nos novos atos e nas novas ações. Aliás, assim, quando se trata de paradigmas de crenças, é algo que demanda tempo realmente, né? A pessoa não vai conseguir de uma hora para outra. Vão ter muitas falhas no caminho. Demanda tempo, porque nós temos que pensar o seguinte: quanto tempo nós levamos, quanto tempo nós vivemos para nos tornar quem nós nos tornamos hoje? Então, sim, realmente demanda de tempo e, infelizmente, é por isso que uma boa parte das pessoas acaba ficando pelo caminho. Por quê? Porque lhes falta essa persistência e essa atitude. São treinos, são hábitos que nem todos os dias a gente vai conseguir obter o resultado, mas acreditar, ter um propósito, uma meta, um sonho e um objetivo é a melhor maneira de você mudar teus hábitos, tuas crenças e paradigmas. A gente foi às ruas para descobrir o que as pessoas têm, qual é a autoavaliação. É tão difícil a gente analisar o outro, a gente julga muito as pessoas, né? Muitas vezes erroneamente, né? Pré-julga. Mas e quando a gente se autoanalisa? Qual seria essa autoanálise? O que as pessoas estão achando do próprio consumo? Dá uma olhada. Bom, então, eu me considero um consumidor bem consumista, digamos assim, na verdade. A forma de pagamento sempre... Eu prefiro que seja no parcelado, até porque eu gosto de ficar com um tanto de dinheiro, né? Então o crediário para mim funciona bem. Apesar de que eu saiba que à vista também seria a melhor opção, né? Eu me considero normal, hoje melhor do que antes. Eu aprendi ao longo da vida, né, com experiências não tão boas assim, que eu tive que rever os meus custos, dar uma cuidada melhor, olhar, cuidar um pouco de uma reserva, mas é com o tempo que eu aprendi. Antes não era assim, não. E as compras são à vista ou parceladas sempre? Elas são mais à vista, mas eu ainda tenho esse hábito de comprar, de ter o crediário na loja, aquele contato físico, mas mais à vista. Cartão também, né? Mas mais presencial mesmo. Ai, eu me identifiquei com algumas coisas lá. E tem um negócio que eu sempre ouvi: crédito é dívida, Alexandre, porque você cai nesse lado do cartão de crédito muitas vezes, né? É uma bola de neve perigosíssima essa, que tende sempre a aumentar. Quando você tem crédito, você fica fascinado com aquilo, mas não significa que você tenha, né? Aquele produto, aquele serviço que você vai comprar, significa que você tem a abertura para conseguir aquilo, mas o dinheiro em si não.
E é com dinheiro que a gente está lidando. Ter crédito é uma parte do caminho, mas o que fazer com ele é o mais importante. Muitas pessoas têm crédito, mas por falta de foco e de objetivo, acabam utilizando o tal do cheque especial, o rotativo do cartão, usa o cartão, mas aí você vai verificar, não é uma dívida que traz retorno. Existem dívidas boas, sim, são aquelas que me trazem um retorno na frente. E falando do cartão de crédito, muito cuidado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 70% dos tipos de dívida, 70%, são provenientes do cartão. Então, o crédito é saudável? Sim, desde que ele seja usado para algo que me traga um retorno na frente. E é por isso, de novo, que entra o autocontrole, porque você vai ter muita oferta de crédito. É cartão de crédito chegando em casa, é alguém te ligando para ofertar crédito, é uma loja que vai liberar um limite, isso sempre vai ter. Mas o que vale é você ter propósito, ter firmeza e pensar antes de fazer a dívida. Não deixar o lado passional, não se envolver sentimentalmente com aquela compra ou com aquele produto. Clio, parabéns. 80 a 85% das dívidas, das compras, são tomadas por impulso. Então, cuidado com o emocional. Eu sempre digo que o dinheiro é emocional. 80 a 85% das nossas compras não são racionais. Nós vamos na impulsividade e na compulsividade. Tem um termo muito interessante que eu descobri que se chama trade down, é um movimento esse. E se você fazendo a tradução livre, trade down significaria você comprar uma marca mais baixa. Há pessoas que são extremamente fiéis a marcas e por N motivos, N fatores, a marca é boa, nem sempre o mais caro é o melhor, mas enfim, vamos colocar ali que seja uma marca mais cara, como considerado uma grife, uma das melhores. E as importadas são as melhores hoje em dia, infelizmente a gente não chegou no patamar das brasileiras serem melhores. Aí a pessoa é super fiel à marca, mas ela quer economizar. Ela pode fazer esse comparativo de buscar uma marca inferior, mais barata, mas não perdendo tanto em qualidade. Seria esse o movimento de trade down. É uma dica boa para a pessoa que está encalacrada ali, envolvida em dívidas, por exemplo? Eu digo que a principal dica, Clio, foi muito bom que você levantou esse termo, as pessoas precisam sim buscar esta segunda opção. Como você falou muito bem, existem segundas opções que são tão boas quanto, mas às vezes a fidelidade àquela marca nos faz o quê? Ser fiéis a ela, obviamente, mas muitas vezes nós não suportamos financeiramente continuar comprando aquela marca. Uma das dicas é, se eu não consigo comprar como eu comprava antes, aquela marca que eu gosto, talvez eu possa reduzir a quantidade de consumo para ainda continuar comprando esta marca. Se eu preciso mais vezes e eu não consigo comprar aquela marca por conta que é mais elevada, está na hora de partir para o plano B, pela segunda opção. E existem sim marcas excelentes. É que como ser humano nós habituamos, tanto quanto com as coisas ruins, quanto com as coisas boas. É mais fácil acostumar com as coisas boas, né, na verdade. Sempre, né? Sempre é mais fácil. Quais os tipos principais? Existiriam aqui, acho que 20, 30 tipos de consumidor, porque tem as suas particularidades cada um deles. Mas a gente tem 3 principais ou 4, mais ou menos, né, Alexandre? Exatamente. Se você for pesquisar, você vai ter 12 tipos, 11 tipos, 5 tipos. Nós temos que entender principalmente 3 tipos de consumidores. 3 tipos, é o suficiente. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. Primeiro, é o consumidor de verdade, o racional. É aquele que pesquisa, é aquele que se pergunta, eu realmente preciso disso? Agora é a hora? O que eu preciso e como farei para comprar? O segundo é o impulsivo. Geralmente é o consumista. Ele compra as coisas sem necessariamente fazer a previsão, sem necessariamente precisar daquele produto ou serviço. E o terceiro, que já é um pouquinho mais complicado, é o compulsivo. Ele, na verdade, eu sempre digo, ele está em casa e de repente bate um vazio dentro dele e ele precisa de algo para preencher, às vezes uma lacuna emocional e até trabalhar até a sua própria autoestima. E aonde ele encontra essa saída? Ele encontra comprando. Esse é um problema muito sério, inclusive alguns casos até são levados à psiquiatria, né? Psicólogos trabalham, porque isso se chama compulsividade. Então nós temos o racional, o impulsivo e o compulsivo. Então pense bastante, veja em qual você se enquadra, todos eles podem ser melhorados, o importante é ter a atitude para partir para o ataque, melhorar e fazer uma vida
diferente, né, no consumo, É no que tange verdade. ao consumo. Aquele segundo tipo que não é o compulsivo, o anterior ao compulsivo é o impulsivo. O né? impulsivo. O impulsivo, ele é muito influenciado também. O marketing das empresas aproveita esse cara, né? Sim, o marketing aproveita. Aproveita. Ele passa na calçada, ele vê alguma reportagem, ele está caminhando, ele percebe algo que chama a atenção dele, ele não faz o cálculo, ele não pensa se vai precisar disso ou não, mas ele vai lá e compra, porque alguma coisa o moveu a comprar aquele produto. Esse é o impulsivo. Na maioria das vezes, no segundo dia ou no terceiro dia, estas são pessoas que dizem, por que eu comprei? Eu poderia ter esperado um pouquinho, não precisava disso agora. O ideal seria você pensar no que você precisa ou no que você quer. Às vezes a gente não precisa comprar determinado produto ou ter tal serviço, mas a gente quer. E demorar uns dias assim para ver se realmente vale a demanda, né? Se realmente vai fazer diferença, se você está precisando ou se você ainda continua querendo aquele produto ou aquele serviço, porque todos os dias a gente tem tanta influência de tantas informações, de tantas coisas, os nossos gostos vão mudando, vão se refinando e você acaba mudando também de gosto e de objetivo também de compra. Né? Exato. Então é interessante você ter esse tempo assim para, eu não sei, quais outras dicas você teria para as pessoas que são, eu não diria os compulsivos, que os compulsivos já é um caso mais médico, mais clínico, mas esses que são envolvidos por um perfume na loja ou por uma abordagem diferenciada, uma propaganda bem feita. Eu vou tomar essa tua dica emprestada porque eu considero que é a principal. Pense de verdade. Infelizmente, o ser humano, as pessoas hoje não têm mais o hábito de pensar. Pesquisas mostram que de 100% das pessoas, apenas 2% das pessoas literalmente pensam. E as demais são aquelas pessoas que dizem, eu prefiro morrer do que pensar. Isso não é para mim, não tenho tempo para isso, e acabam comprando por impulsividade. Vai para casa. Se você percebeu algo que você gosta, chamou a tua atenção, tem algo de diferente, a dica é, dá uma paradinha, volta para casa, toma uma aguinha, deixa passar um dia, 2. Pesquisas comprovam que mais da metade das compras das pessoas deixariam de comprar se esperassem pelo menos 2 dias. Olha ali. Por quê? Porque vai cair a ficha, vamos a bem no popular, acaba caindo a ficha da pessoa, ela vai abrir o guarda-roupa, ela vai ver que já tem um sapato parecido, ela vai ver que o computador dela ainda aguenta mais um pouquinho, o relógio dela dá para segurar mais um ano e aí ela acaba deixando de comprar naquele momento. Entendi. Tem aqueles itens que a gente não pode deixar de comprar. Por exemplo, compras de supermercado, né? A gente não pode deixar de comer. Seria interessante fazer fracionadas essas compras, ao invés de comprar, por exemplo, o rancho, como eles chamam, do mês todo? Porque daí, com itens fracionados, em semanas, a gente impacta diferentemente as vendas dos itens. Os supermercados têm mais tempo de fazer promoções, eu acabo aproveitando essas promoções do dia e comprando em grande quantidade aquele produto que está num preço menor, por exemplo. Sem dúvida, o fracionado ele é bom porque geralmente os supermercados têm aqueles encartes. Os encartes são oportunidades também para perceber em cada dia o que tem de promoção. Geralmente segunda, terça disso, quarta daquilo. Comprar fracionado, ao meu ver, e aos clientes que eu atendo, existe um ganho no sentido de você compra realmente o que você precisa naquele dia. Quando você tem menos de um produto dentro de casa, e a gente não está falando aqui nem de passar fome e nem de deixar de comprar uma coisa que gosta. Não, com certeza. Já vamos deixar bem claro. E nem de boicotar o comércio, né? Por favor, as pessoas têm que vender, com certeza. A gente tem que consumir. Né? Nós precisamos fazer a economia girar. Isso 14 mesmo. milhões de desempregados, precisa vender para contratar, para girar. Porém, o empresário também, o lojista também quer receber de volta esse dinheiro que ele vendeu. Por isso que o consumo consciente é importante para os dois lados, para que se cresça com sustentabilidade. E voltando para o mercado, concluindo, faça as compras, faça essa experiência, compre fracionadamente e tente reduzir um pouquinho o estoque que você tem em casa. Existem algumas pesquisas também que dizem que quando você tem 10 itens de um mesmo produto, atenção, quando você tem 10 itens, 5 itens do mesmo produto, a pessoa, por vezes, acaba consumindo um pouco mais, porque tem uma questão psicológica, né? Eu sempre brinco nas minhas palestras que é aquele exemplo do creme dental. Ele tem 4 caixinhas de creme dental em casa. Quando ele vai passar na escova, o creme dental, se ele percebe que tem bastante, ele coloca desse tamanho assim.
Mas se ele sabe que ele tem uma, ele está usando com racionalidade, talvez ele coloque um pouquinho menos. Ele não esbanja tanto, tá então, certo. é aquela história, em vez de colocar uma colher, 2, 3, 4 de arroz e acaba sobrando, de novo, não é que é para faltar, ele acaba mensurando porque ele sabe que ele tem um controle efetivo. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam ter consciência daquilo que consomem e como consomem. Santa Catarina tem a 3ª cesta básica mais cara do Brasil. É preciso que a gente conheça o que nós vamos fazer com essa informação. Às vezes entra por aqui e sai por aqui. Que produtos cresceram? Que produtos diminuíram? Né? Nós sabemos, por exemplo, que o café, o leite, a batata, a manteiga ficaram 4, 5% mais caros. Mas será que eu sei que o arroz diminuiu 6,5%? Que a banana e o tomate diminuíram 7%? Por que isso é importante? Porque na hora que eu for às compras, talvez eu consiga substituir esses produtos que priorizar cresceram. os mais baratos, com certeza. Uma última perguntinha para a gente encerrar, Alexandre. Existe alguma diferença aí nos gêneros? Mulher compra diferente de homem? Mulher é mais impulsiva em determinadas coisas, assim? Tem até medo dessa resposta. Essa pergunta, meu Deus amado. Geralmente o pessoal espera na saída para me pegar aqui quando eu falo, mas eu gosto de utilizar, isso é muito relativo. Existem famílias onde o homem é mais consumista, é fato, e existem famílias, Clio, onde as mulheres são mais consumistas. O que se percebe num contexto geral, é que os homens acabam consumindo valores um pouco maiores quando vão comprar, talvez uma tendência a um terreno, um carro, a algum valor um pouco maior, e as mulheres talvez têm o hábito de comprar menos em ticket médio, porém compram mais vezes. Né? Para ter o prazer da experiência da compra. Talvez seja isso, né? Mas lembrando que são elas que vão ao supermercado, são elas que têm uma noção na nossa casa do que está acontecendo. As mulheres estão de parabéns, quero parabenizá-las a todas que estão nos assistindo, a você, porque realmente vocês têm um papel fundamental, uma sensibilidade, e muitas vezes aguentam firme os alicerces da sua casa, e fica aqui uma admiração, né, para todos, e tenho certeza que, falando também um pouquinho de crise, nós vamos sair desse momento sem dúvida nenhuma. Apenas peço para que as pessoas conversem dentro de suas casas, repetindo, diálogo entre a família. Infelizmente as pessoas acabam não conversando, e o que acontece? Quando alguém leva uma sugestão ou traz uma dica nova, o outro não compartilha. Boicota, não daí, tenta fazer as coisas sozinho. Ah, mas é difícil porque eu nunca... Mude a forma de conversar. Ah, mas ele não me ouve. De que jeito você está falando? Atitude, disciplina. Nós podemos mudar. O meu sócio, Tiago Caetano, sempre diz, né, nós temos um poder infinito dentro de nós de realização. O que falta para as pessoas é colocar para fora, tirar essa força que tem dentro de si, pensar, usar a inteligência. Nós ganhamos isso aqui de Deus. Deus pensa em nós, mas Deus não pode pensar por nós. Então é preciso que as pessoas tenham atitude, mude, enfrente as dificuldades, porque o ganho, como nós falamos no início dessa entrevista, com todo esse barulho, eu tenho certeza que nós sairemos mais fortalecidos. É isso aí, vamos dar tom e voz ao nosso empoderamento, que é a palavra de ordem dos últimos tempos, o tal do empoderamento, né, gente? Econômico também. Alexandre, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado, Clio. Estou sempre à tua disposição.